Então, gente, agora nós vamos ver aqui o novo padrão, que é o padrão Decorator, em que o objetivo dele é fazer com que novas funcionalidades sejam acrescentadas em alguma funcionalidade já existente, sem mexer na estrutura do que já existe, do que já foi implementado. Então, é como se você tivesse no nosso caso aqui dos personagens, como se você tivesse um personagem que tinha um poder e esse poder, através de uma decoração, ou seja, através da adição de novas funcionalidades, pudesse se transformar em um mega poder, em um poder incrementado, em um poder mais do que o poder simples, do que um poder básico. Então, o passo é a gente definir a interface, né, do nosso decorator, que no nosso caso aqui será a interface poderes IF. Então, essa interface ela irá conter o método poder mágico, que será lá acrescentado no nosso personagem. Então, o próximo passo é você implementar uma classe abstrata chamada Poder Decorator, que irá, por sua vez, implementar a interface Poderes IF. Então, com essa classe abstrata, nós iremos aqui implementar o método Poder Mágico, simplesmente chamando o método Poder Mágico do objeto, né, da instância que nos for passada aqui em tempo de execução. Então verifiquem que aqui tem uma variável que é poderes do tipo da interface poderes IF. Então, a partir dessa variável aqui, eu vou poder chamar o método poder mágico de qualquer objeto que simplesmente implemente essa variável poderes IF, ou seja, que seja uma filha de poderes IF. Depois, logo em seguida, a gente tem que implementar a classe Decorator em si. Então, a classe concreta que irá implementar essa adição de funcionalidade, que no nosso caso vai ser essa magia Fatality Decorator. Então, imagine que com essa magia, a gente terá um poder que antes era um poder básico, agora um poder incrementado, um poder melhorado. Então, com essa classe, com esse decorador, então a gente vai ter aqui que ela vai estender do nosso poder decorator, que é a nossa classe aqui abstrata, que vai implementar aqui a nossa interface do decorator. Então, ela no seu construtor aqui, ela recebe uma variável, né, um atributo aqui que seja do tipo da interface poderes IF. Então, aqui qualquer classe que implemente essa interface poderá ser recebida por esse parâmetro. E eu irei repassar esse objeto aqui que eu receber ao super, né, a classe Pi, que é poder decorator. E logo em seguida, eu atribuo essa variável aqui que eu recebi a um atributo aqui global da minha classe, que é do tipo da interface poderes IF. Então, eu tenho o meu método poder mágico, que eu estou implementando agora, não apenas como um poder básico, mas com um poder com funcionalidades agregadas. Então, como uma funcionalidade extra que nós vamos fazer, ele vai chamar primeiro o método poder mágico do objeto, que o objeto lá implementou, e logo em seguida nós vamos fazer um novo método, que é esse aplica fatality aqui, que ele irá, de fato, implementar o que será de funcionalidade extra para poder, que vai ser o que vai caracterizar o nosso magia fatality. Então eu vou imprimir aqui na tela
essa nova frase aqui que vai ser o fatality brutal. Então, todas as vezes que eu criar uma nova instância de um objeto chamando essa magia fatality, esse método poder mágico ele será invocado aqui ele será executado chamando tanto primeiro o poder mágico do objeto e logo em seguida esse novo método aqui com as funcionalidades extras. Então, agora nós vamos colocar esse poder em um dos nossos personagens. E aí vamos colocar aqui em Legolas. Ele continua estendendo lá do nosso personagem, porque ele é um personagem. E agora ele vai implementar a interface poderes IF, para que ele possa ter o método poder mágico. Então, está aqui o nosso método poder mágico. E aqui em poder mágico eu vou imprimir a frase Legolas tem um poder mágico flechas no nível equivalente à força que ele tiver nesse momento. Então, dessa forma aqui, esse poder mágico ele vai ser o poder básico, o poder essencial, aquele poder mínimo. E agora, vamos passar lá para a página, né, para a nossa classe principal. E aqui na nossa classe principal, eu vou lá embaixo testar aqui, né, depois que eu fizer toda aquela parte inicial do jogo, eu vou perguntar aqui, né, vou fazer um teste, se o personagem que eu tenho criado é do tipo Legolas. E se ele for do tipo Legolas, então primeiro eu vou chamar o método poder mágico do próprio Legolas, que é o poder básico. Então, para isso, primeiro eu tenho que fazer aqui um cast do meu personagem, que o meu personagem é do tipo da classe abstrata personagem, para a minha classe concreta Legolas, que é a única classe que implementa o poder, né, a interface poderes IF. Então, feito aqui o cast, eu vou chamar o método poder mágico de Legolas, que vai me dar como resultado o método básico que Legolas tem implementado aqui em poder mágico, ou seja, vai simplesmente imprimir essa frase aqui na tela. Logo em seguida, nós vamos aqui criar uma variável do tipo da interface poderes IF, que eu estou chamando aqui de magia Legolas. E essa interface aqui, essa variável aqui, ela vai criar uma instância do decorator que eu quero chamar, que nesse caso vai ser o magia fatality decorator. E reparem que quando eu crio uma instância do magia fatality decorator, eu passo como parâmetro uma nova instância do objeto que eu estou querendo decorar, que nesse caso aqui é Legolas. Então eu vou passar aqui New Legolas, já que Legolas, aqui relembrando, implementa a interface poderes IF. Então, eu irei agora chamar o método poder mágico que está implementado no meu decorator magia fatality. Então agora o poder mágico ele não vai ser simplesmente um poder básico, ele vai ser agora um poder incrementado, que é justamente esse poder mágico aqui, em que eu vou estar primeiro implementando aqui essa chamada para o método básico do objeto que eu vou receber e logo em seguida aqui chamando a minha incrementação, que é justamente esse método aplica fatality. E ele irá imprimir o fatality brutal. Então, bora ver o resultado? Vou aqui, né, começar o jogo. Criei meu personagem, ele vai ser do tipo elfo. Eu vou dizer que eu quero criar o Legolas. E
vou dizer que eu quero sim aumentar um atributo e eu vou aumentar a força. Enfim, logo após ele me dar aqui o retorno, ele fez as duas coisas que a gente pediu, ou seja, ele deu o resultado das duas chamadas. Primeiro, nessa primeira linha aqui, ele está imprimindo o resultado de poder mágico do Legolas, que é o poder básico. Reparem aqui que ele está com a força 22, que foi a força que Legolas subiu de nível depois que eu disse que queria aumentar o atributo força. E logo em seguida, ele imprimiu essas duas outras linhas aqui, dizendo que Legolas tinha um poder mágico de flechas no nível 17 e o Fatality Brutal. Ou seja, aqui é um novo objeto, uma nova instância de Legolas, que é esse New Legolas que a gente passou aqui para o Magia Fatality. E esse método aqui foi o método do Decorator Magia Fatality, ou seja, o método de poder mágico incrementado. Então, dessa forma aqui, para qualquer poder que eu tenha, por exemplo, um poder novo que eu queira fazer, ou que eu queira incrementar alguma funcionalidade, sem mexer na estrutura do poder que eu tenho lá no meu personagem, eu posso criar um decorator. E aí eu posso criar diversos decorators com diversos poderes diferentes. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o exemplo do decorator e que vocês possam fazer aí os exercícios e depois tirar dúvidas sobre esse novo padrão aí